Prontos? Preparados, meus amigos, para se aproximarem um pouco mais da realidade espiritual de Cristo? Neste caso, use a lógica e raciocine mais uma vez junto comigo. Deixe-me te fazer uma pergunta. Você de fato acredita que, após a sua morte, um dia você irá ressuscitar, possuindo novamente este corpo intacto, tal como ele era antes da morte? Se você acredita desta maneira, eu sinto muito, este vídeo irá te decepcionar. Porque isto é uma metáfora aplicada pelos apóstolos no passado para abrir o entendimento do homem natural. Veja bem, analise comigo o livro de 1 Coríntios no capítulo 15, versículos 35 a 38, versículo 42 e 44, 52 e 53. Veja o que Paulo afirma. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpos virão? Veja bem, quais serão os corpos que nós iremos ressuscitar? Você possui um corpo de carne e de sangue. Mas após a ressurreição, você crê que irá possuir este mesmo corpo? Porque é isto que o sistema religioso ensina dentro dos templos. Porém, a Bíblia não afirma isto. Muito pelo contrário. Veja. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e que com corpos virão? Insensatos, disse Paulo. O que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer. Quando semeia-se este corpo natural, você não irá ressuscitar este corpo natural. Mas o simples grão como de trigo, como de qualquer outra semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, a cada semente ao seu próprio corpo. Veja agora. Assim também, a ressurreição dos mortos semeia-se o corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Veja o que Paulo afirma. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Semeia-se o corpo animal, há também corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Semeia-se este corpo natural e se ressuscita um corpo espiritual. Isto é uma ilustração através do nascimento do Espírito. Morre o velho homem e é restabelecido em seu lugar um ser espiritual. Este é o nascimento do Espírito. Neste caso, como vocês estão aguardando que os corpos dos seres humanos que morreram hão de ressuscitar lá no cemitério? Se o que se ressuscita é um corpo espiritual, ainda que isto seja uma metáfora, nada tem a ver com corpos ressuscitando lá após a morte no cemitério. Porque esta ressurreição dos mortos acontece em vida, não após a morte. Não após ser posto dentro de um sepulcro no cemitério. Veja, Paulo continua. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, disse Paulo. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. Ante a última trombeta. Seria, por acaso, nos últimos dias, nos fins dos tempos, conforme o livro de Apocalipse, da forma tradicional como o sistema religioso tem interpretado o livro de Apocalipse? Então estamos aguardando a volta de Cristo sobre as nuvens do céu? Então os mortos irão ressuscitar? Não, não desta maneira simbólica. Veja, o que consta no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 35. Preste bem atenção. Jesus diz, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora, e já chegou. Se naquela hora já havia chegado a hora, como é que vocês estão esperando essa hora chegar, se já havia chegado desde aquele tempo? Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Sim, os que ouvirem iriam ressuscitar. A ressurreição dos mortos já estava acontecendo desde aquele tempo. Não é algo que irá acontecer de forma coletiva entre todos. Isto acontece à medida de que cada um nasce do Espírito. Como eu já falei, vou repetir. Isto é uma representação do nascimento do Espírito. Veja o que Paulo cita no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Aquelas pessoas daquela geração haviam recebido vida.
Eles haviam ressuscitado dentre os mortos. E eles não haviam ressuscitado lá no cemitério, porque não estamos falando de uma morte física de forma literal, aplicada pelo sistema religioso, aonde as pessoas hão de ressuscitar com seus mesmos corpos lá no cemitério. Porque Paulo diz, ele vos deu vida, estando vós mortos, nas vossas transgressões e pecados. Eles já haviam ressuscitado. E estamos falando a nível espiritual. Veja o que consta no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas do alto. Eles já haviam sido ressuscitados e estavam buscando as coisas do alto. Eles não estavam aguardando a última ressurreição no fim dos tempos, porque eles já haviam ressuscitados, já haviam nascido de novo. Neste caso, podemos entender que se eles haviam sido ressuscitados, nada tem a ver com um corpo natural, ressurgindo em um cemitério. Porque eles haviam ressuscitados do Espírito, porque eles se encontravam mortos em seus pecados. Neste caso, quando o Filho lhes concedeu vida, eles viveram, eles ressuscitaram, espiritualmente falando. Nada tem a ver com morte física deste corpo natural, ressuscitando em uma sepultura. Preste atenção, os discípulos haviam ressuscitado. O próprio apóstolo Paulo disse que estava aguardando a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, ele já havia morrido em Cristo Jesus. É disto que a Bíblia fala. Ela se utiliza de ilustrações para abrir o entendimento do homem natural, para aquilo que está oculto ao seu entendimento racional. Todos os discípulos haviam ressuscitados, embora nenhum deles estivesse enterrado em um cemitério. O que havia ressuscitado era o corpo espiritual, porque semeia-se o natural, ou seja, é um símbolo da crucificação da essência deste homem natural. Uma vez que eu crucifico este homem natural, ele morre e ressuscita em seu lugar o homem espiritual. Você consegue compreender esta realidade espiritual que eu estou afirmando a vocês? Que semeia-se este corpo natural através da morte da essência deste ser pecaminoso e ressuscita em seu lugar o homem espiritual, símbolo do nascimento do espírito no homem, tal como a crucificação aplicada pelo Mestre, para abrir o nosso entendimento, onde nós devemos carregar a nossa cruz para crucificar este homem natural. Uma vez que este homem natural morre, ressuscita em seu lugar agora o homem espiritual, porque primeiro é o natural, depois o espiritual. Neste caso, nada tem a ver com morte física literal em um cemitério, porque todos os apóstolos ressuscitaram do Espírito. Morreu o velho homem e ressuscitou o homem espiritual em seu lugar. Seria isso, um abraço a todos e até o próximo vídeo.